seja sadio. Então, sem esse recurso, existe risco de a ANS dizer, esse plano não é viável. Exatamente. Ou, aí se a ANS disser, esse plano não é viável, não, mas ele pode ser viável se vocês pagarem uma mensalidade de tanto. Sim. 1.500, 2.000, como qualquer outro plano. Aí quem quiser fica, quem não quiser vai embora. Talvez seja esse o golpe, eu chamo de golpe, né? Não, e é um golpe mesmo, porque na verdade, olha só, o empregador, e aí a gente está falando da empresa, ele não deixa de estar te ofertando a possibilidade de ficar com o plano de saúde, porém, se tu olhar o contra-cheque de cada um de nós, não tem condição. Isso é inviável, na verdade. Então, entrando na questão da nossa parceria, né, Jair, com a Copo Saúde, né? Nós fizemos uma parceria, e eu disse no início, porque é uma cooperativa, não visa lucro. Nós entendemos que a saúde não deve visar o lucro mesmo, né? E nós tínhamos um plano maravilhoso chamado Correio Saúde, que era de autogestão, não visava o lucro e era 1/3 das despesas que tinha hoje. Aumentou 3 vezes mais as despesas e nós avisamos que ia aumentar, mudando o plano, mas mudaram, mesmo assim. Tá bem. Nós fizemos essa parceria com a Copo Saúde, que é uma cooperativa de Erechim, que atende Erechim, Passo Fundo e a região. Mas nada impede de ela atender todo o estado e até Paraná e Santa Catarina, né? Hoje ela está estruturada com a região e tem convênio com os hospitais da região. Mas nada impede que ela faça convênio com os hospitais daqui, né? Bom, mesmo assim, as pessoas podem ser atendidas num hospital daqui e levarem a conta para a Copo Saúde. A Copo Saúde vai pagar a tabela deles. A mensalidade para o associado da Crédito Correios que for atendido na Copo Saúde, eu tenho aqui um dos relatórios dele, as mensalidades vão começar por maior de 59 anos. Um atendimento hospitalar é de R$410. Tem coparticipação. Tem coparticipação. Por exemplo, o maior de 24 anos, R$136, que é atendimento hospitalar, né? Vai parar numa UTI e tal, vai ser atendido. Então, essa é a tabela deles. Me parece uma tabela bem, digamos assim, razoável, tá? E aí agora tem os detalhes, né? De como é. A parceria já foi feita. Ontem nós assinamos a nossa associação na Copo Saúde. A Crédito Correios é associada da Copo Saúde. Os associados da Crédito Correio, cumprindo determinadas normas, né, podem ser atendidos pela Copo Saúde, mas para isso tem que ser associado da cooperativa, ter conta corrente na cooperativa, né, porque a nossa cooperativa vai pagar a mensalidade, essa mensalidade da Copo Saúde vai ser repassada pela Crédito Correios. Então o associado paga para a Crédito Correios e a Crédito Correios repassa para a Copo Saúde, né? Então tem que ser uma coisa bem séria, que as pessoas têm que se comprometer, né, a cumprir, para que a nossa cooperativa não tenha prejuízo com inadimplência ou a Copo Saúde tenha que deixar de atender as pessoas. E uma pergunta, Menor, na questão assim, uma das preocupações é o tempo de carência, né, entre um plano, o início do plano e outro plano, né? E geralmente quando tu entra num plano de saúde novo, tu tem um período de carência. Sim. Tá? E aí qual seria a viabilidade de nós cooperados, né, da Crédito Correio para esse plano da Copo Saúde? Nós, como cooperados da Crédito Correio, também estamos submetidos à carência. A não ser que o associado peça a portabilidade de um plano para outro, que existe a portabilidade. Então, tu pode pedir a portabilidade, por exemplo, da Unimed para a Copo Saúde, não tem carência. Pode pedir do Postal Saúde para a Copo Saúde, aí é portabilidade, né? Que é um mecanismo
que elimina a carência. Mas essas informações mais específicas de plano de saúde têm que ser solicitadas para a Copo Saúde. E aí o nosso associado pode e deve perguntar para a Copo Saúde, que é a atividade fim dele. Tá? Eles têm telefones, eles têm... Antes disso, eu acho importante que haja a divulgação generalizada para todos. Né? Aliás, quero aproveitar a oportunidade, cumprimentar pela iniciativa da diretoria, mas me parece que está faltando essa parte da operacionalização. Como é que vai acontecer isso? Considerando que temos colegas espalhados por todo o estado, né? Não apenas na região de Porto Alegre e de Erechim. Né? Sim. Tem colegas do Paraná e Santa Catarina que talvez tenham interesse. É um desafio. Né? Nós estamos iniciando um processo que, digamos assim, nós estamos tentando achar uma alternativa para essa nossa angústia, né? E faz mais de ano que a gente tem debatido aqui a questão da saúde, né? De como que a cooperativa poderia ajudar. Nós iniciamos por esse caminho. Talvez não seja o mais viável, talvez não seja o único, mas nós damos um pontapé inicial, né? Então a gente entende que fortalecendo uma cooperativa de saúde e fortalecendo a nossa cooperativa e com um volume de pessoas grande, a gente pode se proteger uns aos outros e os nossos familiares. Eu vejo que tu falou em duas faixas etárias, e são duas faixas etárias hoje que nós, quando trabalhamos com ele, que a gente está sendo bem afetado, porque tu tem um filho, passou dos 24 anos, não está, né, se formou até mesmo no ensino superior, está desamparado pela saúde. Sim. Né? Não tem mais um plano de saúde, porque o nosso plano ele leva até um determinado limite, e ali acabou, né? Então eu acho que isso é uma janela não só para o pai e a mãe, mas também para aqueles filhos, né, que são maiores de idade, que já não estão mais, ou muitos também nem estudaram, estão, né, chega a 21 anos, perdeu o direito, porque não está fazendo uma faculdade, não tem a oportunidade. E agora mais essa questão grave aí de perda de bolsa de estudo. Infelizmente aqui nós estamos falando da saúde, mas é uma coisa que flui tudo, né? Tá tudo encadeado. Então acho assim, é uma janela muito boa, né? Nós temos que tentar, né, viabilizar isso da melhor forma, essa operação, para que também, né, nós trabalhadores de Correio a gente possa dar essa assistência a esses nossos filhos, né? Também é importante. E olha o detalhe importante, é uma iniciativa do trabalhador de se unir, se fortalecer para atender os seus interesses. Não, ninguém vai chegar e dizer para nós amanhã, nós vamos cortar isso aí. Não, nós decidimos, está nas nossas mãos, e isso é muito importante, porque a gente sempre fica esperando, o que o governo vai fazer? O governo vai privatizar o Correio? O governo vai tirar o plano de saúde? Não, na cooperativa, enquanto tiver esse modelo de cooperativismo, que até isso, de repente, eles podem inventar de fechar as cooperativas tudo e, sei lá, tudo se espera desse governo. Mas, enfim, a cooperativa nós decidimos, nós determinamos, né? Então, se as pessoas se unirem em torno da Cred Correios, em torno da Copo Saúde, nós resolvemos as nossas questões financeiras e de saúde. Agora, tem que acreditar e tem que trabalhar para isso. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Manuel, assim, era importante, essa fala do Alpati, eu acho que ela é pertinente, porque essa divulgação, para que as pessoas comecem a perceber a oportunidade que é trazer uma cooperativa de saúde e a gente poder, então, ter uma alternativa, né? Mas assim, a princípio, assim, ela pode atender em todo o país, porém, ela vai começar os trabalhos iniciando na região de Erechim. A gente precisa deixar isso aí claro, até porque as pessoas, se tiver, por exemplo, a região metropolitana, outras regiões, então é importante, a gente vai estar passando depois, nessa divulgação, o telefone da Copo Saúde, e-mail, então, enfim, e aí eu entendo que cada um deva fazer esse contato
para tirar suas dúvidas, enfim. E também nós aqui na Crédito Correia estaremos à disposição. Iniciando pelos colegas residentes na região de Erechim. Isso! Nós Muito temos bem. essa relação dos nossos associados da região, que aí sim se divulga bastante. Para fazer, exato, para fazer um... É. Os colegas de Erechim, Passo Fundo e região já estão cientes e já estavam nos cobrando a parceria. Já estavam, quando eu fui lá semana passada, já estavam ligando, mandando e dizendo, tá, mas vocês não vão efetivar a parceria. Então eles, os associados e colegas lá nos, olha, e alguns já estavam, já teve caso de portabilidade lá em Erechim para a Isso é Copa interessante, Saúde. muito interessante. Pode fazer, tu pode te associar diretamente na Copa Saúde sem passar pela Crédito Correios, só que a tabela é um pouco maior. Né? Pela Crédito Correios a tabela é menor porque é uma intercooperação. O papel inicial é esse, lá na região de Erechim. Isso já está dado. Então assim, ó, quando o COT fala que tem que divulgar, aí é que entra a questão das parcerias. O sindicato divulgar, a HCOR divulgar, a ARCO divulgar, se acharem que é importante, é interessante. Né? Nós abrimos a possibilidade, mas isso tem que deixar bem claro, nós não abrimos mão de lutar pelo plano de saúde. Só que a gente também não vai ficar esperando eles fazerem o que bem entende e nós ficar nesse desespero. Mas nós não abrimos mão de lutar pelo plano de saúde e pela nossa empresa. Né? Tá, mas eu não entendi uma questão. Se eu quisesse colocar a minha mãe, por exemplo, que tem 65 anos, ela teria que ter a conta ou eu poderia descontar da minha conta corrente? Bom, isso, como nós fizemos ontem, e tu faz parte do Conselho de Administração da Cooperativa, né? Isso é uma coisa que nós vamos ter que organizar o detalhe. A princípio, nós pensamos assim, nós temos que ter uma garantia que a gente possa descontar a mensalidade para repassar para a Copa Saúde. Porque se nós não tivermos o dinheiro do associado, nós vamos ter que repassar o dinheiro da cooperativa. Né? E aí tu imagina a inadimplência que pode chegar, pode inviabilizar a nossa cooperativa. Sim. Então a gente tem que ter algumas regras. Então, a primeira ideia é que o aposentado receba pela cooperativa. É a primeira ideia. Agora, bom, eu sou associado da cooperativa, tenho conta corrente na cooperativa. Né? Isso é uma coisa que nós estamos construindo. Eu quero que desconte da minha conta corrente. Bom, porque a minha mãe não recebe, não tem aposentadoria. Bom, são situações que nós vamos estudar. A nossa ideia é viabilizar ao máximo para que as pessoas tenham, digamos assim, condições de serem atendidas dentro de certas regras. Eu penso que isso aí é algo que nós temos que estudar. É que a questão de abrir conta, ela envolve outras coisas também. Por exemplo, eu gostaria até de ter a conta, mas eu já tenho conta na Caixa porque eu pago a minha habitação. Quando a gente paga a habitação, é obrigado a abrir. Eles já vendem o contrato de habitação com a conta. Sim. Eu tenho conta. Eu tenho conta no outro banco porque eu recebo salário por aquela conta e acabei fazendo um empréstimo com eles. Sim. Aí eu não posso ir lá simplesmente fechar. Sim, claro. Então envolve essas questões, né? Por isso que eu acho que às vezes dificulta um pouco. Sim, mas assim, Mas claro, não que eu discorde não, que tem que ser. Isso Não é pode, só pra mim. Claro que isso pode ser um dificultador e é bom que tu coloque, mas nós temos que achar uma maneira Sim. de, digamos Garantir. assim, de garantir. Outra maneira que nós pensamos foi, inicia com uma prestação a mais. É 400 e poucos reais, inicia pagando 800 e fica uma de reserva. Se a pessoa não paga, daqui 2, 3 meses, nós usamos a reserva e tiramos do plano. Entendi. E tiramos do plano, porque se tu não pagar, tu não vai ter acesso ao plano. Eu acho, assim, a princípio a maioria não vai deixar de pagar o plano. Mas e se não pagarem? Como é que a cooperativa... Nossa cooperativa, ela é uma cooperativa, tem 45 anos, mas ela é o primo pobre das cooperativas, né? Nós não temos como arcar uma inadimplência, né, de um plano de saúde.
né? Então a gente tem que se precaver para não fazer uma coisa que a gente entende que é muito bom para todos e que pode amanhã depois inviabilizar a Crédito Correios, porque alguns não cumpriram com as suas obrigações, né? Mas isso nós vamos ter que estudar. Sim. E já ficou o desafio, né, Josiane? A Josiane está ali nos filmando e tal, nossa cineasta. Inclusive eu estou anotando alguns pontos aqui, e esse aí é o que a gente está anotando aqui, porque a gente vai sentar depois e vai esmiuçar mais com um detalhamento maior. Sim. Né? Porque as dúvidas outros planos de saúde, assim, que a pessoa paga por fora, sim, como é que é? É um boleto, e aí, eu não sei, mas se atrasa, eu acredito que eles cortem o serviço. Sim, mas olha só, os planos de saúde, tipo o Postal Prev e outros, eles têm um recurso para garantir essas possibilidades. Por isso que eu falei no início que o Postal Saúde está com dificuldade de manter esse recurso mínimo para viabilizar o plano. É uma questão meio atuarial. Se um determinado número não paga, eles têm como suportar isso. Se tem um determinado número de idosos, que a maioria é idoso, eles aumentam a mensalidade. Então tem toda uma estrutura. Né? Então e eles são grandes. Sim. E planos pequenos acabam quebrando. A Unimed é um plano grande, a Mil, sei lá, tem outros vários planos. E já teve plano grande que quebrou. Sim. É uma coisa complexa isso aí. Por verdade. isso nos falavam assim, ó, por que a Crédito Correio não faz um plano de saúde? Eu digo, tá de brincadeira. Agora, nós poderíamos fazer um plano de saúde se o empregado dos Correios aderisse a Crédito Correios. O empregado não adere a Crédito Correios, prefere ir para o banco comercial. Bom, é uma questão de escolha. Nós temos um universo nos 3 estados de cerca de 40 mil pessoas. Nós temos 2.000 associados. Então, se tivesse aqui uns 20 mil associados, nós poderíamos pensar em criar um plano de saúde, sim. Mas aí não depende da Crédito Correio. Depende dos empregados dos Correios entenderem que a cooperativa é boa, é viável e apostarem na cooperativa. A Beth queria... Eu queria perguntar uma situação. A minha filha tem 26 anos, né? Sim. Mas ela é casada, mas já não é dependente direta de mim. Trabalha, mas onde ela trabalha não tem plano de saúde. Sim. Ela poderia também se associar e Quem sendo casada? Quem pode se associar na cooperativa? Está no nosso estatuto. Empregados dos Correios, aposentados, né? E seus dependentes. Como que nós colocamos como dependente? Mãe, pai e filhos. Mesmo independente está casado. Isso a gente não tem no nosso estatuto, se está casado, está fora, se está... Então a nossa interpretação é bem direta. Independente, na verdade, é mais no sentido de pai, filho, mas aí tem que ser pai e filhos, né? Aí, e neto e coisa, aí a gente já não colocou, não chegou nos netos. Mas amanhã depois a gente coloca no estatuto também, né? Mas a tua filha, a princípio, sim. Basta abrir uma conta e receber pelo ou tem uma garantia, ou a tua conta, né? Como a Fernanda colocou, né? A gente precisa de uma garantia. Eu acho melhor que às vezes já recebe para aquele banco. Nessa questão também, então seriam 2 possibilidades. Ou a filha dela seria cooperada direto, né, a cooperativa e com a conta dela. Tem que ser cooperada. Sim, tem que ser, então, mas tem que ser claro. Mesmo para colocar a dependência, tem que ser cooperado. Sim. Tem que ser cooperado, mas a conta, então, vai se estudar a conta, que como a mãe dele já tem a conta corrente, pode ser vinculada à conta corrente. De pensar, nós fazemos. É isso que eu digo. É uma ideia que a gente pode ser cooperada porque menor de idade. Sim. Sim, a filha da Josiane. Aí que é dependente direto. A filha da Josiane é associada na cooperativa, a mais jovem associada. Tem que idade, Josiane? Faz 4 anos e meio. Ela entrou com 4 anos e meio. Entrou com 4 meses. São dependentes. Na verdade, a Josiane está pensando num fundo
né, mais tarde para a filha dela ter uma garantia Mas essa é a ideia. de um plano capital, de capital. Não, mas essa é a ideia. Então essa é a ideia. Mas assim, mano, o que eu digo é tipo arco, né? Essa questão. O filho do funcionário, ele pode descontar, né? Da mensalidade do pai, do contra-cheque do pai. Aí já é uma coisa direta contra do contra-cheque do pai. Ele é dependente, ele é sócio da ARC, mas a mensalidade dele sai do contra-cheque. A gente tem que facilitar. Facilita bastante. Ou seja, então o dependente, que já não seria mais dependente devido à idade, ele é sócio, né, com a sua família, mas a sua mensalidade ela é descontada no salário do pai. Não sei. Eu acho que como a gente tem que começar a colocar tudo isso no papel, estudar essas propostas, porque é que nem eu digo, isso é iminente, nós estamos aí, não é uma coisa para amanhã, isso está aí batendo na porta. Já está feita a intercooperação, já somos associados da Copo Saúde e os nossos associados já podem usufruir da Copo Saúde mediante alguns ritos aí, que é o seguinte, né? Conta corrente aqui, a princípio, portabilidade e se associar na Copo Saúde. O que custa para se associar na Copo Saúde? Manda nome, manda o documento lá, que é simples, e paga R$1 e só para se associar. Porque aí ele fica sócio da Crédito Correios e da Copo Saúde. Como associado da Copo Saúde, digamos que amanhã depois, olha, essa parceria não deu certo. Ele continua associado na Copo Saúde. Tá bem? Que é uma cooperativa de saúde. Então a gente está fazendo isso para... Esse intermediário que a Crédito Correio pode fazer com a Copo Saúde, né, é viável e pode ser feito assim que faz a associação na Crédito Correio. Sim, sim. Quando nós nos associamos na Copo Saúde, é como se fosse um plano empresarial. O associado da Crédito Correio vai pagar menos, uma mensalidade menor do que se for direto para a Copo Saúde. Então, essa é a vantagem. A grande vantagem Então, e o valor que eles têm, por não visar o lucro, é bem menor que um plano de saúde que visa o lucro. Então, esse é o grande... Mas, por enquanto, só na região de Erechim. Não. Aí é que está. Na região de Erechim, Passo Fundo e arredores, eles têm hospitais credenciados que fizeram contrato. Mas, se eu utilizar o hospital aqui Moinhos de Vento, eles ressarcem, mas só que por uma tabela que eles têm lá de ressarcimento, que pode ser o igual à tabela do Moinhos de Vento ou menor. Agora, nada impede, por exemplo, deles fazerem um contrato com o Moinhos de Vento, com a Santa Casa, com clínicas, com... Vai depender. Então, só que eles estão situados em Erechim, mas têm a possibilidade de se expandirem por todo o Brasil. Agora, eu uso o hospital aqui no Moinhos de Vento, tá? Sou associado da Crédito Correios, pago mensalidade para a Copo Saúde. Eu pego a conta, levo para a Copo Saúde e a Copo Saúde paga com a tabela deles. Ó, esse procedimento, a nossa tabela é tanto. Se o do Moinhos de Vento for maior, a pessoa paga a diferença. Pode ser, pode não ser. Então, aí tem um outro desafio, que talvez a gente possa ajudar a Copo Saúde, credenciar hospitais. No caso aí, paga ou ressarce? Ressarce. Mais ou menos da forma que funcionava a questão de anestesia. Sabe por que o João... Assim, Isso, sabe por que eu coloco assim? Eles dizem ressarce, paga, eu não sei bem qual é o timing disso aí, se tu paga depois recebe ou se a Copo Saúde vai lá e paga num determinado período. Exatamente o detalhe tem que ver com a Copo Saúde. Mas quando eu fui lá visitado na semana passada, ele me disse o seguinte: uma pessoa fez questão de usar um moinho de vento, cavalou lá da região, foi com moinho de vento, e nós negociamos com o moinho de vento. Negociava aqui, negociava ali, conseguimos chegar no entendimento. Eu digo, interessante isso aí. Então, Tá, mas aonde que eles cobrem? Quais os locais que eles cobrem? No ressarcimento.
Não. A princípio, eles Hoje têm eles hospitais estão instalados. vinculados a eles na região de Erechim. É. Ah, mas por exemplo, que é o caso que o Manuel trouxe, o camarada mora aqui, na região metropolitana, e precisou usar o moinho de vento. Tá? Aí ele vai lá no moinho de vento, e essa é essa dúvida que a gente tem que acertar lá, tirar com a saúde, se tu vai pagar antes e ser ressarcido depois, ou se ele automaticamente, quando tu entrar no hospital, ele já deposita. Tá, mas seria qualquer hospital? Qualquer Não, hospital. o ressarcimento é qualquer hospital Qualquer hospital. do Brasil. Hoje, Só que aí- Vai permitir tu sair de lá pagando. Só que aí é o seguinte, não, Pegar isso nota. talvez, Não, aí eu talvez eles paguem. entendi. Eu Tal- quis dizer assim, pra Talvez eles consulta. paguem, mas tem uma tabela. A grande questão aí, ó, não é se vai pagar antes, depois, porque eu acho que isso aí ele pode negociar com o hospital. A questão é o valor. Mas ela Quanto? está falando da questão de consulta. É. Uma outra situação. Bom, aí nós não estamos falando de hospital. Consulta, eles têm uma tabela para consultas. Olha, nós pagamos R$100 a consulta. Ah, mas eu vou num especialista que é R$1.000. Bom, Mas consigo o ressarcimento de R$100. claro. Mas a E a- princípio, Uma ideia só. Aham, E sim. tem uma coparticipação. É. Eu acredito que de R$100 deva ser de R$25 a R$30 a coparticipação. mas esse plano. Mas esse plano, como eles me disseram, ele não foi feito pensando, porque tem só o plano de consultas, que não é hospitalar. Ele disse assim, a nossa ideia é na hora do aperto, é na hora que tu vai parar numa UTI e tu paga 1.500, 2.000 por dia, mais medicamento. Nisso que nós pensamos. Agora no plano aqui está previsto. Ambulatorial, né? Tem um ambulatorial aqui, que aí o valor é bem menor, se eu não me Sim. engano é... O importante mesmo é o hospital. Verdade. Hoje qualquer lugar de Tá aqui, ó. do- É a metade, ó. Tá aqui, ó. Para maior de 24 anos, R$68. Mas aí não tem direito a uma UTI, por exemplo. Sim. Aí, Não, mas sabe que eu não sei se eu sou um caso tão diferente dos outros, sabe? A minha mãe, por exemplo, ela usa muito mais o ambulatorial que o hospitalar. Graças a Deus. sim, A gente nunca mas precisou. que bom, Exato. né? Mas Mas quando assim, ela o tiver nosso que usar- interesse seria o ambulatorial para ela. Porque ela faz todo ano, Exato. acompanhamento, pré-câncer, Mas isso não impede que tu faça um plano ambulatorial e hospitalar. Tu tem os dois. Aí é tu que vai escolher. Ela vai usar mais sim. o ambulatorial também. Sim, Aí tu tem a Claro, possibilidade tem opção. Pode começar com o ambulatorial de e começar e Por que Claro. a gente bota o hospitalar? Porque é o que mais... Ah, sim. Mas isso aí termina com a tua... Tem que vender tudo para Sim. pagar uma UTI de... Acontece uma emergência, uma coisa que tu precisa e Sim. não consegue, né? No hospital tu não consegue pagar. Mesmo tu. Não paga. Tem medicamentos caríssimos, o João sabe. Tem procedimentos aí inviáveis. Fora do SUS, né? É sem condições, tu acaba falindo. Sim. É falência. Tu sobrevive, mas faz. Sim. Bom, assim, ó, vocês podem... o Rogério, se quiserem, nós... para dar o início da reunião. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente conclui com esse início. Eu queria saber como é que vai fazer o cadastramento dos hospitais, coisas assim, como é que vai funcionar. Mas a gente faz credenciamento. Credenciamento. Eu não tenho resposta para tudo. Agora, Tá. eu tenho sempre uma resposta na ponta da língua. E a própria saúde. Nós somos 40 mil empregados. Se cada um se propuser ajudar a construir a Crédito Correios, a Copo Correios, nós vamos fazer chover. Agora, se um ficar esperando pelo outro, nós não vamos conseguir nada. Mas o princípio, mano, eu acho que seria a mesma coisa. Quando o nosso plano de saúde começou, não tinha. A gente começou a indicar, a gente começou a divulgar, Então, entrar em contato por com isso os que eu falei médicos, mostrar o isso. interesse. E eu acho que hoje também, quem tem a expertise para fazer essa negociação a partir da nossa indicação e também interesse é a própria Copa Saúde. Sim. Então, a partir do momento que nós começar a ter aderência, aqui o pessoal nosso da Crédito Correios, não, é uma boa.
vamos colocar, vamos fazer, a demanda chegando, também há o interesse deles muito maior, porque também eles não vão ter, né, ficar na dependência de, depois do fato ocorrido, negociar. Não, vamos poder negociar muito antes. Quando tu negocia antecipadamente, tu tendo já uma perspectiva, né, futura, não, nós temos 2.000 associados, nós temos a perspectiva de ter 2.000 associados na Copa Saúde. Entendeu? Nós temos 2.000 cooperando na Crédito Correio. Então, hoje o nosso propósito, hoje o nosso que a gente tem, né, que deslumbra ali à frente, são 2.000 associados. Mas nós não podemos fazer o que nós queremos com 2.000 associados. Sim, eu vou dizer, nós precisaríamos de uns 20.000 associados para ficar bem tranquilo. Então, vamos se associar na... Hoje nós já temos. Quantos desses 2.000 vão perder a dependência de pai e mãe? É verdade. Então, já perderam, né? Não é só quantos já perderam filho maior maior de idade. Então, quer dizer, já existe uma janela de interesse, de oportunidade de ampliação desse negócio. E outra, né, Jair? Como é que a gente vai ter certeza que esse plano vai existir para nós no futuro? Certeza nós temos disso. Mas a pergunta da Maribel é o seguinte, como é que se dá o credenciamento? Por exemplo, nós vamos indicar a Santa Casa para eles. Nós vamos indicar para a Corpo Saúde, ou nós vamos, como agente, como associado, poder negociar o credenciamento da Santa Casa. Olha só. Ou eles trazem um profissional deles para cá. Olha só. Para te fazer um credenciamento, uma negociação de serviço, de procedimentos com o hospital, tu precisa ter conhecimento. O nosso conhecimento aqui é financeiro. Eu sei disso porque eu negociava com a Santa Casa e com hospitais. É uma negociação complexa e difícil. Então isso é dado a profissionais. Então, a gente pode, quando tu diz, vou indicar moinho de vento, eles vão negociar. Profissionais da cooperativa de saúde com os negociadores do moinho de vento, tá? Bom, uma outra alternativa é nós termos uma pessoa aqui em Porto Alegre fazendo só isso. Que pode ser em parceria com a Copo Saúde e a Crédito Correios. Um profissional fazendo isso. Pode? Pode. Eu penso assim, ó. Como um corretor. Sim. Também, mas assim, ó, eu penso, a visão da Copo Saúde, enquanto sair de Erechim, da região de Erechim, para qualquer outro lugar, vai ser a demanda. Né? Sim. Então, assim, ó, o que nós, na minha opinião, o que nós devemos fazer? Por exemplo, a minha região lá tem o Hospital Regina, por exemplo, Sapucaí, Sarampolo, Namambolo, região ali do Paranhana e tal, é o Hospital Regina, que é uma referência e tal. Bom, quantas pessoas vão se associar, né, na Crédito Correio para fazer a parceria com a Copo Saúde? Bom, lá na região do Vale dos Sinos, nós vamos associar lá 300 pessoas, 300 associados, mais familiares, tá lá. Isso aí, nós vamos apresentar, a partir da associação na Crédito Correios, nós podemos, inclusive, encaminhar para a Copo Saúde, na região tal, tá, existe uma demanda crescente, possível, né, de se associar e tal, enfim. É uma maneira, né? A gente falou uma coisa importante. Na negociação com os hospitais, conta muito o número de vidas. Aí eu me lembrei das negociações que a gente fazia pela Unidas. Nós fazíamos junto com a CACI, que é do Banco do Brasil, junto com a da Petrobras, junto com a da Caixa, que era quando era autogestão em saúde, que era o Correio de Saúde. Nós íamos em conjunto e dizia, tem 500.000 vidas em todas, ou 1 milhão de vidas. Era mais ou menos quase 1 milhão de vidas. Isto, tu já traz um trunfo na manga. Ou tu chega lá, eu tenho 10 para vir aqui. Bom, aí já é um outro preço. Então, isso aí do número, do volume, por isso que eu digo, se vierem as 40.000 possibilidades para cá, é uma coisa. Se vier 2.000, é outra. Então, não, mas aí, Manuel, com relação ao que eu estou tentando falar assim, dialogar, é assim,
quanto ao credenciamento, que foi essa a sua pergunta. Mas é isso que faz o Então, credenciamento. então, É o número de vidas. Sim, não, claro, aí o que acontece? Mas assim, ó, isso vai ter em N lugares. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, quantos hospitais tem? Bom, mas daqui a pouquinho uma região, vamos falar aqui, Mãe de Deus, enfim, qualquer um hospital aqui daí. Ó, naquela região ali, né, que consultam aquele hospital com possibilidade de demanda alta, todas as pessoas estão associadas. É isso aí. Mas a partir do quê? E a isso a gente vai ter condição de fazer até esse controle pelo número de sócios entrantes na Crédito Correio. Sim. E daí nós vamos ter condição de... Como a Crédito Correio está associada, nós vamos chegar na Copo Saúde e vamos dizer, ó, na região tal, nós temos tantos associados, né? Tantas pessoas, tantas vidas, como ele diz, né? Para poder fazer essa... É um desafio, né? É um desafio para a Crédito Correio e para a Copo Saúde. Mas a gente, como sempre, assim, ó, nós abrimos uma janela, uma possibilidade. Agora, ela só vai dar certo, só vai se concretizar se os empregados dos Correios, os trabalhadores dos Correios, participarem e fizerem um esforço para que isso aconteça. Senão, não acontece. Então, é um trabalho coletivo. Não é individual, não é coletivo. Então, isso é importante. Assim como o sindicato, né, Fernanda? Ele só se viabiliza se as pessoas participarem. Sim. Né? Então, é isso. Mas eu acho que a divulgação melhor é assim, pedindo um espaço para a empresa para entrar nas unidades e falar, né? E esse espaço, o sindicato pode ajudar, a HCOR pode ajudar, aí, porque a cooperativa, só ela não tem condições de fazer todo esse... Né? Então, por isso, a parceria. A cooperativa não pode ser ela disponibilizar aqui no telefone para os associados, telefonar lá para a saúde. Tem que ser individual, como você disse. Depois da divulgação, aí individualmente cada um faz o contato lá com o eletivo. Não é isso a sequência? Sim, mas olha só, nada impede de no sindicato ter alguém atendendo essa demanda, na HCOR ter alguém atendendo essa demanda, e na cooperativa ter alguém atendendo a demanda. Sabe qual é o problema, assim, de outras associações fazerem? As pessoas acharem que... Se associou ali, tá pronto. Não, que por exemplo, o sindicato tá dizendo que pro pessoal que para ir para a Copo Saúde. Aí daqui a pouco qualquer problema que dê, mas o sindicato esteve aqui e me passou esse... teria É o entendimento. Teria que ter uma forma de dizer, de divulgar de uma forma que não atrele a nós, entendeu? Não que a gente não possa falar, a gente pode dizer, mas te informa na Crédito Correio. Não é assim. A Crédito Correios fez uma parceria com a Copo Saúde. Ok. Uma parceria que nós entendemos que vai ser boa para os trabalhadores. Nós vamos divulgar isso de maneira clara e concreta. É uma parceria com uma cooperativa de saúde. Nós não estamos prometendo nada. Exato. Nem o sindicato vai prometer, nem a HCOR vai prometer. De maneira nenhuma. Se der algum problema, se resolve o problema. Nós não vai procurar culpados. Não é isso. Sim, eu entendi que quer dizer. Porque o sindicato é culpado. Meu amigo, nós abrimos uma janela. Ninguém é obrigado a ir, ninguém é obrigado a fazer. Mas agora, ela só vai dar certo se as pessoas participarem. Acreditar. Se começar assim, como a gente escuta muitas vezes no sindicato da cooperativa. Mas não sei, essa cooperativa aí, eu ouvi falar que não sei o que. Tem 45 anos a cooperativa, o sindicato não tem. Sim. Que eu ouvi falar que eu vou pensar. Não, tu tens que acreditar e buscar informações. A Copo Saúde vai dar as informações. O que nós fizemos, e hoje tem que divulgar, sem problema, é que foi feita uma intercooperação com a Copo Saúde. É isso. Mas eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo. Não. Foi feita uma intercooperação. É isso. Eu vou fazer essa divulgação. Então, os detalhes, aí vem vindo com o tempo. Mas eu só vou entrar se eu souber os detalhes. Tá bem. Ele pode ligar para cá, nós encaminhamos para a Copo Saúde. Sem problema. Eu posso divulgar,
nós já fizemos uma intercooperação. Pode divulgar. Era o que eu tinha pensado, né? Valores, aí na faixa mais alta dá 23%. Porque a Crédito Correios tem mais propriedade para explicar essa parceria. Não, a Copo Saúde tem. Em relação às despesas. A parceria está feita. Tá? Sim, eu entendi. Eles vão poder acessar a Copo Saúde por um valor menor, digamos assim, em um valor de mercado. É isso. Se for a... Mas como é que eu vou sócio da pagar? Crédito Bom, aí é Correios. para a Crédito Exato. Correio. Mas quem precisa ser sócio da Crédito Correio? Exatamente, Tá, por mas- isso que eu falei. Fala com a Crédito Correios. Senão fazer ela... associação. no Pra fazer a sentido- utilização não, é assim, ó. financeira ao ponto Tá de bom, tá Só para bom. tentar aclarar. Tá no bem. sentido de ser apenas o encaminhamento. Exatamente. Não, encaminhamento. Agora, a divulgação que foi feita a parceria, dá para fazer. Não, claro. Eu acho que... Mas se der problema, a culpa é de você, não. Não. Iniciativa Então, eu- boa que a Não, Crédito Correio divulgar a tem. parceria não. O que eu quero dizer é que divulgar a parceria, de repente, é para quem já é associado. E se tu tá num lugar que tu sabe que não tem, e isso em qualquer unidade, Sim, não vários, tem os vários. associados na Crédito Sim, Correios. sim. Então tu poderia comentar e dizer, já que a pessoa não é sócia da Crédito Correios, Isso, correto, correto. liga pra Crédito Correios, Correto. conversa com Nesse ele. sentido. Isso aí. Vai na correto. Crédito Correios, Isso entendeu? aí, Porque é tá. uma maneira de estar Perfeito. encaminhando o trabalhador para a Crédito Perfeito, Correios. perfeito. Aí depois lá, se ele acha Aí interessante. ele é a Crédito Correio. Exato. É isso aí. É isso, correto. essa que foi a minha. Tá bem. Até também a gente vai fazer essa divulgação no programa do Boca do Trombone, que já é um meio de nós estar falando com todo o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente vai... Nesse sábado e domingo eu vou participar do Boca do Trombone. Né? Então eu vou falar, porque eu trouxe a dinâmica, dessa questão que nós fazemos uma... a minha ideia é falar sobre essa intercooperação, falar sobre a não privatização dos Correios, que estão empurrando os funcionários para uma greve no dia 10, empurrando, né? A minha ideia é falar isso e falar também, sempre tem esperança de evitar que se concretize essa reforma da Previdência. O pessoal está jogando a toalha, mas não terminou a peleia ainda. Né? Então essas três coisas que eu gostaria de falar no programa, vou tentar. A questão da privatização dos Correios, e que os empregados estão desolados e, digamos assim, não diria apavorados, mas estão surpresos com a atitude da empresa, né? De não negociar nem com a intermediação do TST. Né? E da questão da Previdência, que é o tema lá do... Nesse fim de semana o Alexandre acho que não vai, né? Não. Porque a gente tem um convite para fazer para todos os trabalhadores, Tá, eu posso fazer. que é na Posso Assembleia tentar fazer. Legislativa do Estado. Eu sei, dia 9. Tá. Tá, Dia não, 9. tu acha interessante? A gente tinha a intenção de levar pelo menos uns 200 pessoas lá, mas a gente sabe que é um pouco Outras complicado. entidades também vão aparecer, vai ter muita gente. Oi? Vai ter muita Fernanda, gente, as outras entidades também vão comparecer. Sinceramente, se faz na segunda-feira, no dia 9, um chamamento contra a privatização de Correio, e a gente não conseguir, sendo que no prédio 7 tem umas 600 pessoas, não conseguir botar ali, 472. não conseguir botar ali, não digo as 400, não conseguir vir só 200 do prédio sede, bom, aí vai fechar o Correio mesmo, sem, aí eles não vão ter dúvida, porque aí eu fui notificado. Ou se não forem, eles querem o quê? Eles querem Eles já estão dando o aval para eles já estão dando um aval que não pode privatizar. Tem que ir, não pode. Mas Tem que ir aposentado. Eu também vou, mas tá. Então nós vamos... Quem está divulgando no prédio 7 isso aí? Amanhã a gente vai largar esse mensageiro que diz aqui, ó. Ah, convida. Tá, já pode, tá no Face aí, já faz o... E no Face eu tenho um Aqui, ó, convite bem mais... já faz a chamada agora? aí. Já vai fazer a chamada. E aí nós vamos encerrando a reunião com a chamada aí para segunda-feira. E chamada do dia 10 a greve em todo o Brasil, né? Infelizmente. Inclusive já fala da Assembleia. E aí encerramos a reunião com a fala da Fernanda, é isso?
Eu vou até ler aqui o convite, tá? Convidamos a todos e todas a se fazerem presentes na audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul sobre a situação da estrutura e serviços prestados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no RS e as consequências de uma possível privatização dos Correios aos trabalhadores. A audiência proposta irá ocorrer juntamente com o seminário, o papel estratégico dos Correios como empresa pública. Tanto a audiência quanto o seminário serão realizados no dia 9 de setembro de 2019, segunda-feira, às 18h30, na Sala João Neves da Fontoura, plenarinho, no 3º andar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. O sindicato está organizando caravanas nos locais de trabalho para que a categoria possa se fazer presente. Organize sua unidade e nos avise. Vamos lutar contra a privatização, em favor de nossos empregos, em favor da empresa pública 100% estatal e de qualidade. E aproveito e convido também a todos numa assembleia do Sintect RS que vai ocorrer no dia 10 de setembro. Na sede, o pessoal que vai para a sede de Porto Alegre é na igreja, no salão da Igreja da Pompeia, Rua Barros Cassal 220. Quem é de Passo Fundo, às 19h30, no Sindicato dos Bancários, Rua General Osório, 1411. Subsede Pelotas, 19h30, na Rua General Teles, 926. Em Caxias do Sul, 19h30, no Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Bento Gonçalves, 1513. No Litoral, às 19h, Rua Flávio Baianovski, 1162, Capão da Canoa. E na subsede Santa Cruz do Sul, 19h, no Sindicato dos Empregados Comerciários, Rua Capitão Fernando Teche, 424. E boa noite aos mais de 1 milhão de boa noite a todos os associados e futuros associados da Crete Correios. Está bombando na internet.